Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT publicou nesta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024, a decisão Supras número 969, que adequa a operação da JS Turismo Limitada, a Cetro, em conformidade com o novo marco do TRIP. Com isso, a agência emitiu o TAR para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo e interestadual de passageiros sob o regime de autorização na linha Salgueiro, no Pernambuco, para São Paulo. A decisão traz a relação das seções autorizadas a Cetro, incluindo Belo Horizonte, dentre várias cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A agência também publicou neste dia 11, nessa sexta, as decisões Supras de números 967 e 970, que adequam a operação da JS Turismo em conformidade com o novo marco do TRIP. Com isso, a agência emitiu 2 termos de autorização do TAR para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização nas linhas Salgueiro, Pernambuco a São Paulo via Brasília e Cajazeiras a São Paulo via Rio de Janeiro. A ANTT adequou licenças operacionais de várias empresas em conformidade com as novas regras do novo marco regulatório do TRIP. A habilitação é o novo TAR, condição indispensável à solicitação de autorização e à prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. As empresas autorizatárias tiveram prazo para adequar seu TAR à nova habilitação na Resolução 6.033 de 2023. Com as novas regras, a ANTT aumentou o rigor para certificar a regularidade técnica, jurídica e econômica das empresas. Na publicação nesta quinta, a ANTT emitiu o TAR das empresas que passaram pela fase de habilitação, e nesse processo as linhas anteriormente atendidas pelas empresas rodoviárias foram enquadradas nas novas regras. As novas empresas cujas licenças operacionais foram adequadas foram Salutares, Rápido Expresso, Princesa dos Campos, Rio Doce, JS Turismo, Viação Santa Cruz, Viação Mota, Gardênia, Águia Branca, Brasil Sul, Satélite Norte, Unesul, Princesa do Norte, Planalto e Santo Anjo. A agência também autorizou 12 empresas para o transporte por fretamento. A empresa Elite Vitória 7000 Transportadora Turística, conhecida como Elite Bus, teve um pedido de licença operacional deferido pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT. A decisão Supras número 965, publicada nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, se deu em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do cumprimento provisório na sentença. Ou seja, a licença operacional 238 foi emitida em caráter subjudice. Com nova licença, a Elite Bus, empresa com sede em Belo Horizonte, atenderá mais de 8 mercados. A região metropolitana de Salvador ganhou nesta terça-feira, dia 1º de outubro, uma nova linha de ônibus elétrico que ligará o terminal Água Claras e o município de São Francisco do Conde. A linha de número 914 contará com 2 viagens por dia, programadas para as 11h30 da manhã e 7 da noite em dias úteis. A primeira viagem no sentido São Francisco do Conde seguirá até Madre de Deus. O novo itinerário é de 4 que são gerenciados pela empresa Cidade Sol. A operação dos ônibus elétricos abrange os municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador, Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, habilitou a Caio de Botucatu, em São Paulo, juntamente com a Eletra, em São Bernardo do Campo, na licitação para o fornecimento de 8 ônibus elétricos para operar em aeroportos. De acordo com a concorrência, os veículos devem ser entregues no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A decisão é do dia 1º de outubro e foi trazida em primeira mão no dia 2. A análise da documentação ocorre depois da inabilitação de outra concorrente, no caso a Marco Polo de Caxias do Sul. No dia 30 de agosto, a fabricante gaúcha chegou a ser considerada vencedora pela apresentação dos preços do modelo Ativo Integral.
O Ministério das Cidades, em colaboração com o Programa de Euroclima e a GIS, está com inscrições abertas para uma capacitação a gestores e técnicos municipais. O foco é a estruturação de projetos de mobilidade urbana sustentável que sejam elegíveis para financiamento. O público-alvo são gestores e técnicos de capitais, cidades e regiões metropolitanas e municípios com mais de 500 mil habitantes que possuam projetos de mobilidade urbana sustentável em qualquer estágio de desenvolvimento. É necessário inscrever um projeto que será utilizado como estudo de caso durante a capacitação. A prioridade é para que equipes com diversidade de gênero e raça que incluam pelo menos um servidor público concursado. Os cursos são do dia 14 de outubro até o dia 4 de dezembro, nas modalidades online e presencial. A capacitação incluirá uma oficina presencial em Brasília nos dias 2 a 4 de dezembro. Os participantes selecionados para a capacitação presencial em Brasília serão responsáveis pelos custos de viagem. Em despacho publicado no Diário Oficial da Cidade desta quinta-feira, dia 10 de outubro, o secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana da CETRAN, Gilmar Miranda, autorizou o empenho de recursos financeiros no valor de R$ 9 milhões para a Aviação Gatusa, operadora do sistema de transporte coletivo da capital paulista. São recursos para subvencionar a empresa na compra de ônibus elétricos, como determina o projeto de eletrificação da frota. Estes recursos financeiros transferidos pelo município serão utilizados pelas empresas operadoras para cobrir a diferença de valor na compra de um veículo elétrico e seu modelo correspondente na versão diesel. Para definir o plano de subvenção às empresas operadoras, a Prefeitura considerou alguns condicionantes como o preço dos veículos elétricos, que é, em média, 4,3 vezes superior aos ônibus a diesel. Pelo modelo definido, a Prefeitura realizará uma transferência de capital no montante referente à diferença entre os valores dos ônibus elétricos e seus equivalentes movidos a diesel. Quem depende do bilhete público nos ônibus de São Paulo volta a ter problemas nesta segunda, dia 7 de outubro. Usuários relatam que as catracas dos coletivos não estão lendo os créditos. Até mesmo motoristas e cobradores de ônibus descrevem queda no sistema. Um dos relatos de usuário apontam que na linha 607A10, que liga o Jardim Apurá ao bairro Socorro, na Zona Sul, os embarques estavam ocorrendo pelas portas do meio ou traseiro. Também foram informados pelos passageiros defeitos no sistema de bilhete público em ônibus das seguintes linhas: 607A 21 Jardim Apurá, estação Jurubatuba 575710, Cidade Júlia ao metrô Conceição 575210, Vila Missionária metrô Conceição 501310, Jardim Luso Santo Amaro e 512810 Jardim Apurá ao metrô Conceição. Todas essas linhas são operadas pela A2 Transportes. Por volta de meio-dia, o site Diário do Transporte procurou a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus e pelo sistema do bilhete público. A gerenciadora informou por telefone que responde até entre 5 da tarde e 6 da noite. A A2 Transporte, que atua na Zona Sul, confirmou que ocorreu uma invasão de hacker no sistema, o que desde a madrugada desta segunda tem prejudicado tanto os passageiros como a companhia de transporte. O departamento jurídico da empresa de ônibus registrou o boletim de ocorrência no Distrito Policial de número 98. No boletim de ocorrência, a empresa de ônibus diz que foi vítima de ataque cibernético no sistema de bilhetagem. Segundo o registro da companhia A2 Transportes, hackers invadiram o sistema de computação da empresa, excluindo pré-programas como a pasta SP-Trans, que faz a validação do validador dos ônibus, inclusive o backup, efetuando inúmeros prejuízos, cujo montante total ainda será apurado. Porém, o prejuízo parcial calculado foi contabilizado em R$ 400 mil. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a invasão foi profissional e que não foi subtraído nenhum valor, mas que a fraude foi para impedir a validação dos bilhetes nos ônibus e, consequentemente, o recebimento de valores. A empresa diz que na parte da tarde o sistema já estava normalizado. Em nota, às 5h35 da tarde, a SP Trans informou que vai apurar com a A2. O problema é que a falha ocorreu nos equipamentos da empresa.
Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Nos últimos 3 dias, 2 ônibus do transporte público da cidade do Rio de Janeiro foram vandalizados. Vídeos das ações foram compartilhados e mostram o momento em que os coletivos são danificados. O primeiro caso aconteceu na última sexta-feira, no dia 4 de outubro, quando o veículo que operava a linha 369 Bangu-Candelária, o motorista foi ameaçado por se recusar a circular pela calha do BRT, o que infringiria as leis de trânsito por causa do engarrafamento. Os autores das ameaças ainda vandalizaram o veículo. No outro caso, um motorista de um carro de passeio destrói os limpadores de vidro de um ônibus que operava a linha 864 de Campo Grande a Bangu, após uma discussão no trânsito. Em nota, o Rio Ônibus classificou os casos como sequências e absurdos e voltou a pedir a necessidade de ações do poder público. Reiteramos a necessidade de providências por parte das autoridades públicas para garantir a segurança do transporte, afirmou a companhia. Segundo o sindicato, entre janeiro e setembro deste ano, mais de 1.750 ônibus foram vandalizados, 88 foram sequestrados e usados como barricadas e 8 foram incendiados criminalmente. O prejuízo é de 15 milhões de reais. Nas últimas semanas, ao menos 2 ônibus foram sequestrados por criminosos que aterrorizaram as vítimas e obrigaram os motoristas a levarem os coletivos ao Complexo da Maré, onde fugiram. Um acidente entre um ônibus da Guanabara e um caminhão deixou 2 pessoas feridas na tarde desta terça-feira, dia 1º de outubro, na BR-070, no Mato Grosso. O coletivo, que transportava 12 passageiros, fazia a rota entre Cuiabá e Goiânia, quando se envolveu no acidente por volta de 4h30 da tarde. Uma idosa e um adulto sofreram escoriações leves e foram encaminhados a um hospital na região para avaliação, tendo alta no mesmo dia. A Guanabara confirmou que alguns passageiros optaram por não seguir viagem retornando para Cuiabá, enquanto outros foram transportados por outro veículo até o destino. A empresa apura as causas do acidente junto às autoridades competentes. O motorista de um ônibus da empresa Transporte Santo Antônio do Transporte Coletivo Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ficou ferido após uma colisão entre seu coletivo e um trem da Supervia na noite do último dia 3 de outubro, na passagem de nível do Jardim Primavera. O ônibus seguia para a garagem, sem passageiros, após o fim da operação, quando ocorreu o acidente. O motorista ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao serviço de saúde local. As causas do acidente ainda serão apuradas. Em nota enviada à Supervia, concessionária responsável pelo trem envolvido no acidente afirma que o ônibus não respeitou a sinalização na passagem de nível. A composição também estava sem passageiros. Ainda segundo a empresa, a circulação de trens não foi afetada no trecho e a operação dos trens é normal durante o dia de período do acidente. Na tarde desta segunda-feira, dia 7 de outubro, o ônibus urbano da empresa FAOL invadiu um galpão em construção no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, após o motorista perder o controle do veículo. Segundo testemunhas, o condutor passou mal e desmaiou enquanto dirigia, levando à colisão frontal com o galpão. O acidente ocorreu por volta de meio-dia, quando o veículo seguia pela rodovia RJ-130, operando a linha 55 São Lourenço. E imediatamente após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local para prestar socorro aos envolvidos. O motorista sofreu um corte na testa e uma passageira apresentou quadro de hipertensão. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Raul Sertã para tratamento. Segundo a corporação, não houve outros feridos entre os passageiros ou pedestres. Em nota oficial, a FAOL esclareceu os detalhes da colisão. A empresa ressaltou que a perda da consciência do motorista foi o motivo do acidente. O veículo que causou a saída do veículo da pista. As autoridades de trânsito ainda investigaram as circunstâncias do ocorrido, enquanto a FAOL informou que dará apoio às vítimas e acompanhará o quadro de saúde do motorista e da passageira. Um ônibus que transportava universitários se envolveu em um acidente de trânsito no dia 1º de outubro. O caso aconteceu na BR-116, em Lages, em Santa Catarina. O veículo tinha como destino a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. No entanto, durante o trajeto, o coletivo se chocou com um caminhão por volta de 10h30 da noite. O ônibus saiu da pista e parou em uma área de vegetação. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 40 alunos estavam a bordo do veículo,
mas apenas o motorista sofreu ferimentos. Ele foi socorrido com um corte na região da cabeça e o traumatismo craniano, sendo levado a uma unidade de saúde. O motorista do caminhão, por sua vez, sofreu escoriações apenas e recusou o atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para acompanhar o caso. Um ônibus se envolveu em um acidente no fim da noite desta quarta-feira, dia 2 de outubro. O caso aconteceu na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e terminou com a morte de um motociclista de 60 anos. O veículo operava a linha 1730, Estação Diamante a Contagem, e realizava a última viagem do dia quando colidiu com uma motocicleta que descia na Avenida Olinto Meireles, na contramão. A colisão foi frontal e o motociclista morreu no local. Uma mulher de 45 anos que estava de garupa na motocicleta se feriu e foi internada no hospital João 23º em estado grave. Testemunhas relataram que ela não estava utilizando capacete no momento da colisão. A motocicleta estava com documentação regular. O motorista e os passageiros do coletivo não sofreram ferimentos. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML. Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou 2 mortos na noite do último dia 1 de outubro. O caso aconteceu na rodovia GO 118, no entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu no quilômetro 112 da via, no sentido Alto Paraíso de Goiás. O ônibus foi encontrado completamente destruído após a colisão. Ao todo, 20 pessoas estavam sendo transportadas pelo coletivo. O motorista do carro e o passageiro ainda não foram identificados sem vida, morreram presos às ferragens. Do lado do coletivo, o condutor e passageiros não sofreram ferimentos. A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender o caso. Um acidente grave entre um ônibus intermunicipal da Next Mobilidade e um carro deixou um morto e um ferido. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 4 de outubro, por volta de 1 da manhã, na Avenida Francisco Monteiro, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, próximo à garagem da empresa. O carro colidiu com a parte traseira do coletivo, que tem prefixo 81663, e acabou ficando com a parte dianteira esmagada embaixo do ônibus. Uma mulher que estava no carro acabou morrendo, enquanto o homem ficou ferido e foi socorrido. A MTO informou que o coletivo estava entrando na garagem após encerrar a operação sem passageiros, quando aconteceu a colisão. A vítima fatal estaria passando mal no momento do acidente. A empresa ainda informou que a inspeção do ônibus está em dia e que está acompanhando junto às empresas e às autoridades as circunstâncias do acidente. 2 ônibus se envolveram em um grave acidente na rodovia Anhanguera. A colisão aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 8 de outubro, na altura do quilômetro 60, próximo à cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Um dos veículos realizava viagem entre as cidades de Jundiaí e Francisco Morato. Os 2 ônibus seguiam no sentido interior quando colidiram. Um dos veículos não teve vítimas e continuou viagem normalmente. Por outro lado, o outro ônibus segue no local e as vítimas estão sendo avaliadas. Dos 48 passageiros, 13 já tiveram lesões leves constatadas. Segundo a concessionária Autoban, a empresa foi acionada às 5h30 da manhã para atender a ocorrência. Devido ao acidente, a alça de saída da marginal para a via principal acabou ficando interditada. Ainda de acordo com a companhia, o tráfego no local acabou ficando muito congestionado. Na manhã desta quarta-feira, dia 9 de outubro, um acidente foi registrado na Avenida Atlântica, na zona sul de São Paulo. Um motociclista colidiu na traseira de um ônibus da empresa Mob Fácil, na Mob Brasil, que operava a linha 6010 no sentido centro da via, na altura do número 4851. O motociclista sofreu múltiplos ferimentos e foi prontamente socorrido por uma equipe do serviço do SAMU, sendo encaminhado a um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O ônibus envolvido no acidente atendia a linha urbana entre os terminais Parelheiros e Santo Amaro. A SP Trans informou que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte está investigando as causas do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado. Um homem de aproximadamente 20 anos acabou morrendo após ser atropelado por um ônibus da Gontijo na noite desta terça-feira, dia 8 de outubro, na BR-262, na altura da Nova Serrana, em Minas Gerais, no quilômetro 444.
De acordo com a PRF, a vítima de aproximadamente 20 anos não portava documentos e ainda não pôde ser identificada. Informações preliminares apontam que a vítima teria cruzado a via na frente do veículo que seguia na velocidade determinada pela sinalização. O ônibus que saiu às 7 da noite de Belo Horizonte trafegava no sentido interior no momento do acidente. Imagens de câmera de segurança de um ônibus do sistema municipal da capital paulista registraram o exato momento em que o motociclista perdeu o controle da direção e caiu embaixo do veículo de transporte coletivo. O caso foi na rua Oreste da Molion, com a rua Manuel do Patrocínio, no conjunto Promonar, na região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e envolveu o ônibus prefixo 55357 da empresa Movibus, que atende a parte das zonas leste e sudeste da cidade. De acordo com o registro das câmeras, a queda do motociclista e posterior atropelamento pelo ônibus ocorreram pouco antes de 12h30 do último dia 8 de outubro. Pelas imagens é possível ver que o ônibus seguia na mão de direção correta, quando a moto preta, também na respectiva mão de direção, vem no sentido oposto. Repentinamente, o motociclista tomba para a esquerda indo contra o ônibus. Tudo foi muito rápido e aparentemente não houve tempo de motorista do coletivo frear e desviar do motociclista. As câmeras chegaram a registrar o barulho da colisão. Com o impacto, o ônibus vai para a direita na direção de um poste, mas o motorista consegue realinhar o coletivo que para depois de alguns metros. De acordo com a SP Trans, em resposta, o ônibus fazia linha 524M, Mascarenhas de Moraes, ao shopping Aricanduva. A gerenciadora diz que apura o caso. Uma mulher foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava a rua na Avenida Cantídio Sampaio, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu por volta de 11h40 da manhã, desta terça-feira, dia 8 de outubro. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança de um comércio local. No registro é possível ver a vítima começando a atravessar a via quando é surpreendida pelo ônibus. Os registros foram publicados pelo perfil Juarez Brasília no Instagram. A SP Trans informou que o veículo operava a linha 819 das CPTM 6 Aurora ao Jardim Primavera, da empresa Nortebus no momento do acidente. No Rio de Janeiro, passageiros de um ônibus da linha 410, que liga Sãs Pena a Gávea, operada pela Transurb, relatam que passaram por momentos de tensão após o motorista do veículo ter ameaçado bater o coletivo e provocar a morte de todos os ocupantes. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 9 de outubro, e o vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Segundo o relato dos usuários, o motorista teria surtado após uma briga gerada por uma reclamação de uns passageiros que alegou que o profissional não parou no ponto para desembarque, mesmo com sinal de parada acionado. O caso aconteceu no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. Apesar da reação do motorista, ele estacionou em uma parada e todos os passageiros embarcaram sem danos. O Rio Ônibus, sindicato que reúne as empresas de transporte, diz que o condutor já foi afastado para apuração. Colegas do motorista disseram não entender a reação do profissional, que, segundo eles, sempre se mostrou ser uma pessoa calma. O estresse entre os profissionais de transporte e conflitos entre motoristas e cobradores e passageiros têm sido cada vez mais frequentes. Na última terça-feira, dia 8 de outubro, um caso inusitado interrompeu a viagem de passageiros da linha 4314 Inácio Monteiro ao terminal Parque Dom Pedro, na zona leste de São Paulo. Um cobrador abandonou o ônibus após uma discussão com o passageiro, deixando o veículo no meio do trajeto. De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o desentendimento teria começado quando o ônibus ficou lotado. O cobrador solicitou que os passageiros se movimentassem para abrir mais espaço, o que desagradou um dos ocupantes, resultando na discussão. Em vídeos divulgados pelo perfil Tiradentes Cid, é possível ver passageiros do lado de fora do ônibus comentando sobre o ocorrido e expressando frustração pela viagem ter sido interrompida. A SP Trans informou que a Aviação Metrópole Paulista, responsável pela linha, foi multada por operar o veículo sem a presença do cobrador, o que é uma exigência regulamentar. A concessionária foi instruída a tomar as medidas administrativas cabíveis em relação ao funcionário envolvido no incidente.
Um grupo de criminosos que trocou tiros com a polícia militar após uma tentativa de assalto a um ônibus da aviação Tinguá, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 9 de outubro, na linha amarela, em Bom Sucesso, na zona norte da cidade. O coletivo partiu do centro do Rio e ia em direção da Baixada Fluminense quando foi abordado pelos criminosos armados, que tentaram assaltar os passageiros. O motorista conseguiu avisar uma viatura do batalhão de policiamento em via expressas, que iniciou uma perseguição ao coletivo. A viatura seguiu o coletivo por 10 quilômetros até que os criminosos perceberam a viatura e iniciaram uma troca de tiros na altura de Irajá. Ao todo, 2 criminosos foram presos, sendo que um deles foi baleado. Um revólver foi apreendido na ação. Mais de 20 passageiros foram encaminhados à 22ª DP da Penha para prestar depoimento sobre o caso. Em nota enviada, a aviação Tinguá informou que 2 ônibus foram abordados. Além disso, a empresa levantou o caso e informou que disponibilizou um veículo para que os passageiros pudessem ir à delegacia registrar a ocorrência. Um ônibus rodoviário da empresa Pássaro Marrom atropelou um grupo de romeiros que ia para Aparecida na noite desta terça-feira, dia 8 de outubro. O acidente ocorreu no quilômetro 188,3 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Santa Isabel, município ainda da Grande São Paulo. Ao menos 3 homens foram atingidos, um deles morreu na hora e outros 2 foram socorridos. A informação foi adiantada pelo repórter GC Nascimento do Vale 360 News e confirmado junto à PRF. Os homens estavam sem coletes refletivos, o que é recomendado para as romarias. O veículo estava em linha regular e era novo, do modelo Marco Polo Paradiso G8200. Em nota, a CCR Rio São Paulo diz que quando uma equipe médica de concessionária chegou ao local, já constatou que um dos homens estava sem vida. Já a PRF informou, também por meio de nota, que o ônibus estava em situação regular e que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool. A PRF recomenda que, por causa dos riscos devido à baixa visibilidade, os romeiros evitem caminhar durante a noite, mas se forem optar por este período, devem usar coletes refletivos. O Grupo Guanabara anunciou que neste final de semana registrou um aumento de 30% para viagens partindo do Rio de Janeiro para Aparecida. O aumento se deve ao feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu no sábado, dia 12 de outubro. De acordo com a empresa, a rota do sul de Minas para Alfenas, Lavras, São Lourenço, Vale do Ouro, Juiz de Fora e Belo Horizonte também tem tido grande procura. Em Belo Horizonte, o movimento é em direção ao Rio de Janeiro e Cabo Frio, que prometem tempo bom, com temperaturas na casa dos 30 graus, e a motivação é o dia do professor na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, já que muitas escolas e universidades não terão aulas na data. A boa expectativa também favorece o norte do país, com a gigantesca festa do Círio de Nazaré. A empresa tem ampla oferta de horários para atender a todas as faixas de procura. Para esperar as crianças e tornar a experiência ainda mais agradável e animada, nas rodoviárias de Juiz de Fora e Rodoviária do Rio, a Guanabara promoverá um evento infantil gratuito nas suas salas VIP, com pipoca e entretenimento com a mascotinho da Guanabara. A encarroçadora Marco Polo de Caxias do Sul informou nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, que realizou a venda de 2 unidades do Marco Polo Paradiso 350 da geração 8 para a empresa africana Transportes Tamuca Coaches. Os veículos são 100% brasileiros, com chassis feitos pela Scania em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A companhia de transportes vai utilizar os ônibus na África do Sul, em Zimbabwe, e com a aquisição amplia a linha executiva de serviços. Segundo a Marco Polo, cada coletivo foi configurado para ter 60 assentos. Uma das características do modelo 350 é que o veículo possui bagageiros com capacidade de cerca de 30% maior de carga em comparação ao modelo 1200, mais usual entre os ônibus de linha Paradiso. A empresa Opção Fretamento e Turismo do Grupo JCA informou nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, que registrou um aumento de 25% nas saídas para a cidade de Aparecida, no interior paulista, em comparação com o ano passado. Segundo a companhia, em nota, o crescimento ocorre mesmo com o feriado de Nossa Senhora Aparecida caindo no sábado deste ano. Em 2023,
O dia 12 de outubro foi na quinta-feira, sendo feriado prolongado por muitos turistas. Na nota, a opção não informou o número absoluto de viagens e de ônibus disponibilizados, mas disse que a maior parte das cidades contrataram serviços fica nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os totens de paradas de ônibus no terminal Água Espraiada, na zona sul da cidade de São Paulo, receberam câmera de segurança. O registro foi feito nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, pelo leitor do Diário do Transporte, Franklin de Souza Lopes. Além disso, as imagens do leitor mostram as telas colocadas nestes totens que exibem informações em tempo real, como a linha que faz o atendimento em cada parada, o sistema Olho Vivo da SP Trans, gerenciadora dos transportes da cidade, hora e temperatura, além de mensagens de utilidade pública. O Diário do Transporte entrou em contato com a concessionária do terminal SPS Viva Cidade, que explicou que a função das câmeras nos totens, que ficam voltadas para as filas dos passageiros, é monitoramento de segurança para coibir ações como furtos e roubos. As câmeras também podem ajudar em ocorrências de trânsito e circulação dentro do terminal, mas não são usadas para a fiscalização dos serviços de ônibus. Há também câmeras na parte superior do terminal, na cobertura. Em outros terminais concedidos do Bloco Sul também existem câmeras em totens, como no João Dias. O Diário do Transporte mostrou que o terminal Água Espraiada, filmado pelo leitor, e o terminal Jardim Ângela terão as reformas entregues oficialmente nesta quinta-feira, dia 10 de outubro. Eram os últimos terminais que faltavam para ser concluídos. Os demais já foram finalizados. Segundo a concessionária, a entrega ocorre 20 dias antes do prazo final para a conclusão das reformas que está no contrato de concessão, que é 31 de outubro de 2024. Ao todo, o Bloco Sul é formado pelos terminais Bandeira, Santo Amaro, Grajaú, Varginha, Guarapiranga, Capelinha, Parelheiros, João Dias, Jardim Ângela e Água Espraiada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, vendeu 2 empresas de ônibus com dívidas milionárias e licenças regulatórias vencidas para o grupo de Rubens Lessa Carvalho, mega empresário que comanda o transporte coletivo em Minas Gerais e um dos principais articuladores do setor no país. As vendas ocorreram em momentos chaves da discussão pela ANTT da revisão do marco regulatório do transporte interestadual de passageiro. As novas regras, aprovadas em dezembro de 2023, beneficiam grandes empresas do setor, como o grupo empresarial de Lessa, que comprou as 2 empresas de Pacheco. A ANTT tem forte influência no senador mineiro responsável pela indicação de ao menos 2 diretores da agência, incluindo o relator da nova versão do marco regulatório. Procurado, Pacheco afirmou que o negócio é absolutamente normal e que foi feito com conceituado grupo do setor e sem qualquer correlação com a minha atuação pública. Acrescentou ainda que a iniciativa de vender as empresas se deu em razão do diagnóstico de uma doença grave pelo pai do senador que administra as companhias. Por sua vez, Lessa destacou a regularidade na transação e acrescentou que assumiu os passivos das companhias. Nenhum dos dois quis revelar os valores da negociação, dizendo apenas que seguiram o parâmetro do mercado. A ANTT destacou que o novo marco visa assegurar a prestação adequada dos serviços aos usuários. Rubens Lessa é fundador do Grupo Saritur e presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, do Sintran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, e do CNT, da Seção dos Transportes Rodoviários de Passageiros de Confederação Nacional do Transporte. A primeira venda ocorreu em outubro de 2021 e envolveu a empresa Real Limitada, e revelam em documentos obtidos pela coluna. A empresa tem sede em Cianorte, no Paraná, e mais de 4 décadas de existência. Pacheco era sócio da companhia por meio da CH3 Participações e Empreendimentos S.A., a holding de empresas do senador. Criada em julho de 2011 para administrar as sociedades de Pacheco, a CH3 tinha 42,5% das cotas da Aviação Real Limitada à época da venda. Outros 42,5% pertenciam a Hélio Costa Pacheco, pai do senador e administrador da companhia, e 15% a Hélio Costa Pacheco Júnior, irmão do presidente do Senado. Apesar
do capital social de R$ 2 milhões, a Aviação Real não tinha licença válida da NTT e possuía ao menos uma dívida de R$ 366 mil, que estava sendo cobrada na justiça pelo governo do Paraná, segundo documentos obtidos pela coluna. Além disso, tinha apenas um veículo cadastrado na agência reguladora. Em nota, Pacheco explicou que a empresa tinha, na verdade, cerca de 60 veículos que operavam em vias estaduais, dispensando o cadastro na agência nacional. 11 dias antes da venda, em 30 de setembro, a CNT enviou ofício à NTT, com críticas à minuta do marco regulatório de transporte de passageiros que estava vigente naquele momento. Lessa já era o presidente da seção da confederação que cuidava do assunto. Na primeira reunião, após o ofício e logo depois da venda da Aviação Real, a NTT, atendendo a interesses diretos da CNT, decidiu elaborar nova minuta para o marco e reabrir o processo de audiência pública. A posição que prevaleceu foi adotada pelo diretor-geral da agência, Rafael Vitali, cuja indicação é atribuída a Pacheco. A segunda venda ocorreu em agosto de 2022. Fundada há 60 anos e sediada em Fernandópolis, em São Paulo, a Auto Ônibus Santa Rita acumulava R$ 1 milhão em dívidas ativas da União, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e estava há 4 anos sem licença de operação da ANTT. Soma-se a isso um débito de R$ 133,7 mil ao Estado de São Paulo e dezenas de processos trabalhistas em curso. O último registro da frota associada da empresa é de 2017, quando tinha 4 ônibus. Nesse mesmo ano de 2017, a Auto Ônibus Santa Rita sofreu uma derrota judicial em processo no qual buscava reverter a decisão da NTT, que havia impedido a empresa de operar as 3 linhas que detinha até então para transporte interestadual. O motivo, a ausência de capital social mínimo e ônibus sem potência de motor exigido para os deslocamentos. Pacheco era sócio majoritário da Auto Ônibus Santa Rita. A CH3 Holding da empresa do senador detinha 80% das cotas quando a empresa foi vendida. Os outros 20% pertenciam ao pai do político. A venda foi feita para a Aviação Real, já em nome do grupo de Lessa. O valor da negociação foi mantido em sigilo em ambas as partes. Novamente, na véspera de venda, em 22 de agosto de 2022, a CNT enviou à NTT contribuições à consulta pública sobre a revisão do marco regulatório. A confederação se posicionou contra a abertura do mercado. A CNT acrescentou que o excesso de ofertantes no mercado pode resultar em queda na qualidade e segurança na prestação do serviço. O novo marco regulatório aprovado pela NTT atendeu pedidos da CNT, consequentemente beneficiando as grandes empresas do setor, como a Grupo de Rubens Lessa. As novas regras são criticadas pelas companhias que tentam ingressar no mercado pelo Ministério Público Federal. Um parecer técnico da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República aponta que a NTT estabeleceu no novo marco dispositivos que conferem privilégio injustificado às empresas que já comandam o setor, conforme revelou a coluna Guilherme Amado no Metrópolis. As novas regras, explicam o MPF, representam limitação à competição do setor por privilegiar a permanência das grandes empresas, poupando-as de serem contestadas por possíveis concorrentes mais eficientes e também admitindo como critério determinante da viabilidade econômica um parâmetro de sustentabilidade financeira construído ao longo de anos de experiência de mercado operando sob um regime de restrita ocorrência. Além disso, a informação identificou que a proposta de processo seletivo poderia conferir indevida vantagem competitiva aos agentes que já operaram no mercado em relação aos possíveis entrantes, já que os incumbentes não serão submetidos aos processos seletivos para continuarem operando nos mercados para os quais já têm autorização. Em nota, Rodrigo Pacheco disse que a venda das empresas se deu regularmente com um novo marco regulatório, com um novo proprietário, as adquirindo
com todos os seus ativos, inclusive frota de cerca de 65 veículos e linhas regulares de ônibus do estado do Paraná, não sujeitas à NTT. Pontuou ainda que o pagamento se deu exclusivamente com a assunção de passivos bancários e fiscal, de valor equivalente ao ativo. Lessa disse também que as linhas são no estado do Paraná, operações metropolitanas intermunicipais, nenhuma delas sob regulação da NTT. Por sua vez, a NTT explicou que o novo marco regulatório para o transporte regular rodoviário coletivo interestadual de passageiro, o TRIP, foi desenvolvido após o amplo debate com a sociedade, usuários, agentes econômicos e entidades estatais, todos contribuindo ativamente para a regulamentação. A NTT destacou por fim que o novo marco visa assegurar a prestação adequada dos serviços aos usuários e fomentar a concorrência isonômica entre operadores, diminuindo o fardo regulatório e simplificando processos burocráticos. A Nova Itapemirim Suzantu de Santo André, em São Paulo, anunciou nesta terça-feira, dia 8 de outubro de 2024, de forma exclusiva, a retomada em massa de mais de 28 linhas de ônibus interestaduais. O foco nesta fase de reinício de operações de linhas que tinham sido paralisadas pelas antigas administrações é a região Nordeste. Os serviços ocorrem por meio de arrendamento judicial autorizado em 21 de setembro de 2022 e as retomadas são feitas de forma gradativa desde o dia 4 de março de 2023. De acordo com o diretor operacional da Nova Itapemirim Suzantu, Júlio César de Assis, com este lote, o total de linhas reativadas passa para 101 linhas, o que significa 84,15% de toda a malha operacional correspondente a Itapemirim Suzantu. Segundo Assis, a frota soma agora 202 ônibus e o crescimento tem sido como esperado. Para o diretor operacional, os serviços têm sido bem avaliados pelos passageiros. De acordo com a Nova Itapemirim Suzantu, passam para operar, a partir deste mês de outubro, as seguintes ligações: Teresina a Belém via Bacabal, no Maranhão; Rio de Janeiro a Marataízes, no Espírito Santo, via Campos dos Goytacazes; Campos dos Goytacazes a Cachoeiro de Itapemirim, via Mimoso do Sul; de Campos a Cachoeiro de Itapemirim, via Atílio Vigáqua; de Campos dos Goytacazes a Muqui, via Mimoso do Sul; de Vitória para São José dos Campos, via Aparecida; Rio de Janeiro, Salvador, via Governador Valadares; de Brasília para Belo Horizonte, via Curvelo; de Alegre para São Paulo, via Itaperuna; de Rio de Janeiro para Ipu, via Teresina e Guaraciaba; de Rio de Janeiro para Feira de Santana, via Governador Valadares; de São Paulo para Fortaleza, via Barro; São Paulo, Juazeiro do Norte, via Barro; São Paulo, Governador Valadares, via Caratinga; São Paulo, Caratinga, via Muriaé; São Paulo, a Muriaé, via Leopoldina; Salvador a Recife, via Palmares; Timbaúba a São Paulo, via Surubim; de Campina a Rio de Janeiro, via Caruaru; de Salvador para Sobral, via Fortaleza; de São Paulo para Canindé, via Picos; de São Paulo para Serra Talhada, via Floresta, no Pernambuco; de São José dos Campos a Itaobim, via Governador Valadares; de São José dos Campos a Teófilo Otoni, via Governador Valadares; de Juiz de Fora a Brasília, via Sete Lagoas; de Rio de Janeiro a Anápolis, via Brasília; de Juiz de Fora a Florianópolis, via Joinville; e de Salvador a Recife, via Paulo Afonso, na Bahia. A Nova Itapemirim Suzantu informou neste sábado, dia 5 de outubro, que já recebeu 16 dos 40 ônibus 0 km que possuem uma configuração de bagageiros que tem capacidade maior que os veículos rodoviários de um piso, mais usualmente empregados em linhas de média e longa distância. O lote total deve ser concluído em novembro. Trata-se do Paradiso 1350 da geração 8, a mais recente em produção pela encalçadora Marco Polo de Caxias do Sul, com capacidade volumétrica de 22 metros cúbicos. O modelo pode transportar cerca de 30% a mais de bagagem que a configuração 1200, a mais habitual. A designação 1350 se dá em alusão à altura da saia do ônibus, que é o limite do bagageiro, que é de 1,35 metros. O modelo de 1200 é limitado a 1,2 metros.
Cada veículo possui 46 poltronas do tipo semi-eleito. Os chassis são Mercedes-Benz O500 RSD Euro 6, ou seja, são de 3 eixos e que já seguem os atuais padrões de restrição de emissões que podem reduzir 75% os poluentes emitidos na atmosfera, além de serem mais silenciosos. A produção do chassi é em São Bernardo do Campo. Segundo o executivo, além deste tipo de ônibus, outra aposta da nova Type Mirim para um público mais exigente, mas também que espera passagens por preços convidativos, são os ônibus de 2 andares com categoria leito-cama no piso inferior. Os novos ônibus vão atender às expansões da linha da empresa, com novas retomadas. Segundo Júlio César de Assis, a média da idade da frota da nova Itapemirim atualmente é de 3,2 anos e que, de acordo com o executivo, está entre as mais novas do segmento de ônibus interestaduais do Brasil. A idade deve ser ainda mais reduzida com a conclusão das entregas restantes. Já foi definido o esquema de transportes para quem for à Fórmula 1 de São Paulo, que ocorre entre os dias 1, 2 e 3 de novembro de 2024, contando treino livre, treino classificatório e o Grande Prêmio. Entre as opções estão as linhas de ônibus urbanos especiais da SP Trans, com tarifa de R$ 4,40, trens convencionais da linha Nova Esmeralda por R$ 5,00, trens expressos diretos da Via Mobilidade por R$ 30,00 de ida e volta com hora marcada e ônibus executivos de alto padrão por R$ 260,00 da Squad. Braço de serviços de transportes de eventos da aviação Águia Branca. De acordo com a nota da organização do evento, as passagens dos trens expressos passaram a ser vendidas a partir desta quinta-feira, dia 10 de outubro, por um link especial da Via Mobilidade, passaporte.viamobilidade.com.br. Os ingressos para os ônibus de alto padrão da Squad também já podem ser adquiridos pelo site www.voldesquad.com.br/evento/GPSP 2024. O serviço leva o passageiro até os portões do autódromo. As saídas ocorrem do Shopping Marketplace, Holiday Inn Arrembe, Hotel Ribe São Paulo, Barra Funda, Intercontinental São Paulo, Henrique Hotel e a frota do Squad, por exemplo, com o modelo do Marco Polo Paradiso G8 350, veículo que possui maior capacidade nos bagageiros e conforto mais elevado no salão dos passageiros. Já os ônibus do sistema do SP Trans, com tarifa de R$ 4,40, vão aceitar dinheiro ou bilhete único na hora. Os coletivos partem do SP Marketplace, Aeroporto de Congonhas, na Praça Comandante Lineu Gomes, Trianon, MASP e Terminal Santo Amaro. Andar de ônibus intermunicipais na Bahia fica mais caro a partir desta quinta-feira, dia 10 de outubro. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a Argerba, anunciou reajuste de 6,84% nas tarifas praticadas pelas operadoras das linhas do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia. Segundo a agência, o último reajuste registrado no sistema foi no dia 16 de agosto de 2023. Os preços maiores serão aplicados tanto nos ônibus intermunicipais rodoviários e semi-urbanos. As passagens compradas até 11h59 da manhã desta terça podem ter validade de 1 ano pelo preço antigo. Na véspera do feriado de Dia das Crianças, celebrado neste último dia 12 de setembro, o DETRA-RJ implementou uma operação de fiscalização em terminais rodoviários de diversas regiões do estado. A ação realizada foi nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, e teve como objetivo a segurança dos passageiros e a conformidade do serviço de transporte intermunicipal. Durante a operação, mais de 150 ônibus foram fiscalizados em terminais das regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixada Litorânea, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e região serrana. O resultado foi a autuação de 7 veículos, dos quais 6 foram recolhidos à garagem devido a irregularidades, com a utilização de selos de vistoria vencidos ou rasurados. Os fiscais iniciaram a operação nas primeiras horas da manhã, verificando a conservação dos acessórios de segurança e a acessibilidade dos ônibus, além do cumprimento de normas e legislações relacionadas a gratuidades previstas em lei. Entre as autuações registradas, 3 foram por uso de selos de vistoria vencidos ou rasurados, e 4 por problemas como defeitos na iluminação externa, tacógrafo danificado ou ausente
e descumprimento de medidas regulatórias. As ações ocorreram na rodoviária do Rio e nos terminais Roberto Silveira, em Niterói, João Paulo II, em Itaperuna, Leonel Brizola, em Petrópolis, Shopping Estrada, em Campos dos Goytacazes, Alex Novelino, em Cabo Frio, Shopping de Caxias, em Duque de Caxias, além do terminal rodoviário de Nova Iguaçu, terminal rodoviário de Volta Redonda, terminal rodoviário de Barra Mansa e o terminal rodoviário de Macaé. Em apoio ao movimento Outubro Rosa, que reforça a importância de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de cólon no útero, a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, esteve presente na abertura oficial da campanha no Espírito Santo, realizada no dia 1º de outubro no Palácio Anchieta, em Vitória, promovido pela FSC, em parceria com o governo do estado há 15 anos. O evento teve como tema Conhecimento que Protege, Cuidado que Faz Viver. A Aviação Águia Branca contribuiu para a causa transportando em seu emblemático ônibus rosa colaboradores e pacientes da AFSC para a solenidade. Estiveram presentes Fernanda Peroba, gerente de processos e pessoas, Rony Mated, gerente do Núcleo de Operações de Campo Grande, e Maria Lígia, consultora da área de gente e gestão do Grupo do Águia Branca, representando a companhia em uma cerimônia dedicada à conscientização. Ao longo do mês de outubro, a empresa realizará outras ações em apoio ao movimento, como transporte de alunos e professores para uma ação de saúde na aldeia indígena Irajá, em Aracruz. Em parceria com o Hospital Evangélico, levará pacientes em tratamento contra o câncer de mama e familiares para um passeio em Pedra Azul, além de atividades de conscientização que serão realizadas por seus colaboradores. E para finalizar, uma última notícia. A Autoaviação 1001, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo JCA, com 76 anos de tradição, é a mais nova patrocinadora oficial do Fluminense. A companhia será responsável pelo transporte do time profissional masculino e da equipe feminina de futebol até o final de 2025. A parceria inclui 2 veículos à disposição do tricolor, um deles com plotagem personalizada. O conforto e a segurança dos nossos atletas são prioridade. Por isso, estamos muito felizes com a parceria com a Autoaviação 1001, uma empresa líder em transporte rodoviário, afirmou Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. O Grupo JCA, que inclui empresas como Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão, é reconhecido pela tradição e inovação no transporte rodoviário de passageiros. O grupo investe continuamente em tecnologia e segurança, oferecendo frotas modernas com sistemas avançados de segurança e motoristas qualificados. Entre suas inovações estão o bilhete de passagem eletrônico, embarque direto na plataforma, Wi-Fi a bordo e entradas USB individuais em categorias específicas. Além do transporte de passageiros, o Grupo JCA atua no setor de encomendas com a Buslog, alcançando mais de 200 localidades, e no fretamento com a opção em fretamento turismo. O grupo também é proprietário de startups como outlets de passagens e hotéis, que oferecem tarifas promocionais o ano todo, e a Wimob, uma plataforma de viagens de ônibus com experiência 100% digital. O veículo é similar ao que foi entregue pela Cometa e a Wimob, também do Grupo JCA, para o time do Palmeiras em São Paulo, e já está com a plotagem do time carioca. A unidade é do modelo VistaBus 360 produzido pela Buscar, com chassi Scania K360IB 4x2 Euro 5 de 14 metros de comprimento, e foi adquirido pela empresa em 2021. Na empresa, o veículo carrega o prefixo RJ108078. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.